Yeshua advertiu quanto ao inverno. Ele mencionou a dificuldade de locomoção nesta época do ano e, baseados nisto, concluímos que o censo não foi realizado em dezembro. Vamos ver um texto em Mateus 24:20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Mateus 24:20. É bom salientar que, mesmo que nós conhecêssemos a data do nascimento de Yeshua, não seria correto comemorá-la. Por quê? Porque não é bíblico tal comemoração. Veja que nada temos que possa nos levar à data, pois não era plano do Eterno. Sempre falamos em nossos estudos que o cristianismo anda na contramão das Escrituras Sagradas. A Bíblia fala que o Eterno é um. O cristianismo insiste que o Eterno são três. A Bíblia diz que o homem vai morar na terra, que é digamos, o futuro do homem justo é morar na terra. O cristianismo diz que ele vai morar no céu. A Bíblia diz que o homem é mortal. O cristianismo diz que ele é imortal. Por isso estamos aqui, caro amigo, para alertar as pessoas sobre esta armadilha chamada cristianismo. E agora, por último, o nascimento de Yeshua. Ora, ele nos ordenou a comemorarmos a sua morte e não o seu nascimento, com a celebração da ceia, como podemos ver em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Onde fazemos aí, então, anualmente em 14 de Nisan ou Abib, com a data exata, até mesmo a hora que o nosso Salvador morreu. Isso mesmo, a Bíblia nos fornece o ano, o mês, o dia e até a hora exata da morte de Yeshua, não o nascimento. Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, falou sobre a situação dos líderes religiosos em nossos dias, isto é, enganando e sendo enganados. Olha só, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Tem um outro versículo que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. Então, tradicionalmente, o cristianismo, que é uma vertente do judaísmo e fraudulento na sua essência, no seu embrião, sempre forçou a barra quanto ao Natal. Como dito, acreditam os cristãos que Yeshua esteve na manjedoura, com José, Maria, os pastores e um anjo. Daí colocam no mesmo local os 3 reis magos. Na verdade, isto é uma grande farsa. Quem de fato estiveram na manjedoura foram os pastores que viviam no campo apacentando à noite seus rebanhos e que foram avisados por um anjo sobre o nascimento de Yeshua, Lucas 2, 6 a 20. Mas os magos eram reis mesmo? Eram 3? A Bíblia não declara quantos eram, nem que eram reis. Tudo é fábula, especulação e acréscimo. Ao que se sabe, eram sábios e estudavam os astros, conhecendo também as profecias bíblicas. Diz assim Mateus 2, 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando os magos viram a estrela no Oriente, eles partiram de sua terra. Em Jerusalém houve grande perturbação, e tanto Herodes quanto as autoridades religiosas se juntaram no objetivo de descobrir pelas profecias quando e onde deveria nascer o Mashiach. Diz assim a palavra, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus 2, versículos 2 a 6. Finalmente, então, os magos encontraram o menino. Onde? Na manjedoura? De maneira nenhuma. Encontraram Yeshua em casa com Maria, com quase 2 anos de idade. Diz assim a palavra, Mateus 2, 7 a 11. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha que interessante, entrando na casa, não foi num estábulo junto aos pastores ou ovelhas, e nem próximo a um coxo onde se colocam comida ou se colocavam comida para os animais. Foi em casa de Maria. Estes magos partiram do Oriente, chegando a Jerusalém, formaram Herodes. Durara muito tempo esta jornada, tanto que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, baseado no tempo desta viagem, diz Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes enfureceu-se e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e arredores, conforme o tempo que com precisão indagara dos magos. Agora, olha só, caro amigo, se Herodes mandou matar crianças de até 2 anos, é porque os magos informaram que a estrela havia aparecido há muito tempo. E isso sugere que entre a observação do sinal no Oriente e a chegada deles a Jerusalém, o tempo transcorrido foi considerável, possivelmente mais de 1 ano de viagem e preparativos. E Yeshua já poderia então estar dando os seus primeiros passos quando os presentes foram-lhe entregues. Os magos, eles eram conhecedores das profecias bíblicas, especialmente se considerarmos a origem deles na região da Babilônia ou da Pérsia. Embora não fossem judeus, há fortes razões históricas e literárias para acreditar que eles conheciam profundamente as profecias do Antigo Testamento. Como assim? Cerca de 600 anos antes do nascimento de Yeshua, o profeta Daniel foi levado como cativo para a Babilônia. Por causa de sua sabedoria, então ele foi nomeado pelo rei Nabucodonosor como o chefe de todos os magos e sábios da corte. Daniel 2,48. Este é um ponto. Daniel escreveu a profecia das 70 semanas que fala sobre o Messias, lá em Daniel 9. Então, outra coisa a se considerar, a profecia de Balaão em Números 24:17 diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel se levantará um cetro. Então, quando os magos chegam a Jerusalém, eles não perguntam se o rei nasceu, mas onde está aquele que é nascido, rei dos judeus, Mateus 2,2. Com certeza baseados, então, nas profecias do Tanar, e nos astros, eles concluíram isso. Os magos, eles não eram simples astrólogos curiosos, mas como acadêmicos de elite que herdaram uma biblioteca de textos antigos que incluía os escritos de Daniel e as tradições de Balaão. Então, era costume da época, ao se visitar um rei, oferecer presentes,
Yeshua foi presenteado não por seu nascimento, mas porque ele era de fato um rei. Então, caro amigo, diante dessas evidências, é certo que a festa do Natal é cheia de enganos e adornada de uma série de costumes oriundos do paganismo.